Dúvidas, você que está no trânsito, está na frequência, muito obrigada pela companhia. Peço a sua atenção para essa entrevista tão importante e te convido a acompanhar no nosso canal no YouTube CBN-CBA. Professor, se ajeite na cadeira porque a pauta é boa e o Fagner está aqui para fotografar o senhor. Ele ganhou, inclusive, um seguidor novo hoje. Olha, tô vendo, professor. Capricha nas fotos, que você viu que a régua, o nível tá alto pro senhor, tá? Vamos partir pro nosso faleiro e fechando a semana sempre com Só pede para ele avisar para ele não respirar na hora da foto. Por favor, sempre que você for fotografar, balança a cabeça. Não, agora eu tô falando, agora vai dar. Pois é, agora arriscado agora, né? Se você pediu foto, agora toma foto. Começa por lá, Fagner. Vamos começar o nosso faleiro, que muito te interessa. Vamos conversar com o Dr. William, oncologista em pauta, câncer de colo de útero. O Dr. William é Camarço. Eu achei que era Camargo, acho que foi um parente. Está aqui para sanar as nossas dúvidas. Doutor, muito boa tarde. Seja bem-vindo à CBN Cuiabá. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar todo mundo que está aqui comigo, o ouvinte que está lá em casa. Quero agradecer à Rádio CBN pela oportunidade da gente estar aqui discutindo saúde, né? E educação em saúde, que é a base do que a gente precisa para ter uma população saudável, para ela conhecer um pouquinho da doença. E também agradecer meu amigo Fábio Argenta, que fez o convite para estar aqui, né? E todos os meus amigos que vão participar desse programa ao longo desse ano. Eu espero que seja frutífera a parceria ao longo desse período. Que assim seja. O senhor falou conhecer, é tão importante. Iniciando esse novo ano, esse quadro tão significativo, a gente faz questão sempre de aproximar os nossos entrevistados da nossa audiência. Fala um pouco da sua trajetória profissional, para as pessoas conhecerem um pouco melhor. E aí, daqui a pouco, sim, a gente entra nessa pauta que é tão importante. Com certeza. Bom, eu acabei de falar com o professor, que eu sou cuiabano, né? Nascido aqui em Cuiabá. Eu também. Fiz toda a minha formação aqui, me formei médico na Universidade Federal de Mato Grosso, aqui do ladinho, né? Depois fiz residência de cirurgia geral, eu sou cirurgião de formação, né? Fiz residência em cirurgia geral no Hospital Júlio Miller, que é da própria Universidade Federal. Depois eu fui 3 anos para São Paulo, fiquei num centro de oncologia que a gente tem lá, que é bem conhecido no país, chamado C. Camargo. E aí eu voltei para cá em 2017. De lá para cá eu voltei para minha casa, que eu falo que é a universidade. Hoje eu sou professor da universidade, coordeno o curso de medicina daqui do nosso campus em Cuiabá. Faço as minhas atividades no Hospital Júlio Miller e também tenho meu consultório e atuo em alguns hospitais aqui em Cuiabá também. Perfeito. Nascido no Hospital Geral? Não, nasci no Hospital Geral. Exatamente. Professor, eu sempre procuro, eu também, eu sempre me identifico. Nasci no Hospital Geral. Professor, eu vou fazer, a gente vai fazer um programa com essa galera competente do bem, todo mundo nascido no Hospital Geral. Isso, um especial esse ano, porque esse ano é uma data importante para o Hospital Geral também, eu vou juntar uns 10 nesse estúdio. Eu vou ficar com inveja e vou fazer um programa também, Nascidos no Paraguai. Isso. Ai, doutor William, é claro que eu vou passar a palavra para o professor João Edson, para ele começar esse assunto tão importante, mas antes eu vou pedir para você mandar a sua pergunta, a sua dúvida, no nosso WhatsApp 99803-5580, agora é a hora, a oportunidade de conversar direto com o doutor William. Marcelo, sabe que Nascidos em Ponta Porã não é difícil não, né? Tem o Guima, tem o Irã, tem eu aqui, só aqui já dá uma bancada, né? Doutor William, agora vamos para a parte séria do nosso programa, né? O câncer do colo de útero, veja bem, a gente lê, aqui é um leigo falando, né, que alguns tipos de cânceres eles têm aumentado em relação ao tempo. É o caso do câncer do colo de útero? Eu acho que essa pontuação que o senhor fez, né, de ser um leigo perguntando, é importantíssimo, porque a gente vai em congresso médico, a gente vai falar para médico, a ideia aqui é falar para o leigo realmente. O câncer de colo de útero, ele é um dos cânceres que diminuiu a incidência. E isso é resultado de uma política relacionada à redução da exposição a um vírus, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que é o HPV, que é a principal causa do câncer de colo do útero. Isso tem a ver com as campanhas de orientação em relação à atividade sexual segura e a vacinação, que é alguma coisa que já vem no Brasil. Inclusive, hoje, a vacina para HPV está disponível no calendário, né, do Programa Nacional de Imunização para Crianças.
e também como uma estratégia de diagnóstico precoce da doença, isso porque eu acho que todo mundo já ouviu falar no tal exame Papa Nicolau. Papa Nicolau é o principal exame para diagnóstico tanto das lesões que podem virar o câncer, quanto do câncer na fase mais inicial. E isso refletiu em dados oficiais produzidos pelo Instituto Nacional de Câncer, né, do INCA, que mostrou que houve uma redução do número de casos de câncer de colo do útero e ele pulou uma posição. Antigamente a gente tinha, tirando o câncer de pele não melanoma na mulher, o câncer de mama como mais incidente, ou seja, aquele que acontece mais, seguido do câncer de colo de útero. Houve uma mudança, a gente passou a ter o câncer de cólon, ou intestino, ou reto, em segundo lugar, e o câncer de colo de útero caiu para terceiro lugar, mas ainda é o terceiro câncer mais incidente em mulheres. Existe uma questão de procedimento de quem... Porque assim, tem gente que não vacinou e tem o HPV, né? Quem tem, ele tem que ter um procedimento diferente? Não, o HPV é assim, a partir do momento que você o adquire, ou o seu próprio sistema imunológico elimina ele, e ele vai embora, ele deixa de existir, ou ele fica coexistindo com a sua vida, né? Ele fica quietinho ali, normalmente ele fica na região genital. Isso tanto para homem quanto para mulher. E em alguns desses casos, alguns tipos de HPV acabam fazendo surgir o câncer. Mas não existe um tratamento específico para o HPV. Existe o tratamento para o câncer. O HPV, uma vez que ele está ali, se foi identificado e o organismo não conseguiu jogar para fora, existem testes que você faz para detectar se o paciente tem HPV ou não tem HPV. Não é o HPV que é a doença. O problema é o que vem do HPV, que é o câncer. Existe fora esse processo, existe algum tipo de prevenção? Existe. Assim, a principal prevenção é uma atividade sexual segura, né? Os métodos de barreira são importantes para evitar o contágio ou a passagem do vírus de uma pessoa para outra, e a vacina. A vacina, ela fortalece o sistema imunológico, porque a hora que um determinado tipo de HPV, que é o HPV, eu costumo brincar assim, existe cachorro mansinho, existe cachorro bravo, e todos são cachorros. HPV é a mesma coisa, existem HPVs que são mais mansos, HPVs que são mais agressivos, todos são HPVs. Existem testes que você consegue identificar qual é o HPV mais agressivo, qual é o HPV menos agressivo. As vacinas são voltadas para esses HPVs mais agressivos. Então, ela diminui a chance de você contrair esses HPVs. Então, essas são as duas medidas mais importantes para evitar o contato com o HPV e a infecção por HPV, que é a principal causa. E a partir daí, quando a gente faz aqueles exames regularmente com o ginecologista ou com o médico de família e comunidade, o médico que faz o segmento e faz o Papa Nicolau, ele é capaz de identificar as lesões e a partir daí tratar essas lesões também. Então a base para a gente reduzir a chance de uma pessoa morrer do câncer é uma atividade sexual segura, vacina e realização dos exames de rotina com a frequência que seja necessária. A gente pega esse vírus somente pela relação sexual, doutor? Existe outras formas de contaminação? Basicamente é pela relação. Tá? Existem relatos de contaminação, por exemplo, por vestuário, mas isso não é o foco. Né? O foco acaba sendo a relação sexual. E no caso dos bebês, quando eles nascem, a mãe pode passar, se ela tiver? Pode, porque principalmente as vias de parto normal, quando o bebê passa por ali, se existe contaminação por HPV ali, pode existir essa contaminação do bebê também. O senhor falou da vacina, falou que está no calendário, inclusive. Vou pedir para o senhor falar sobre as idades, né? Quando os responsáveis podem buscar, muita gente não tem conhecimento. A gente ali com a pandemia também acompanhou o índice de vacinação caindo de forma significativa. Explica para a gente, doutor. Bom, a partir recente agora, né, a partir do ano passado, 2023, a vacina ela é indicada para meninos e meninas de 9 a 14 anos. E 14 anos até completar 15. Então, é 14 anos, 11 meses e 29 dias. Nesse período, a vacinação é gratuita pelo SUS em 2 doses, com intervalo de 6 meses entre elas. Antigamente tinha uma diferença, né? O menino vacinava um pouquinho depois, a menina vacinava um pouquinho antes. Hoje não. Hoje é dos 9 aos 14 anos, 2 doses para todo mundo. Quem não tomou, tá ouvindo a gente, falou, caramba, acabou passando... No sistema público não deve conseguir, mas pode, quem já tenho 18, 17, 20, já passei dos 30, é recomendado ou não, doutor? É recomendado. Eu acho que a vacina, para quem não tem a doença, assim, ela previne essa contaminação por esses vírus mais agressivos. Então, independente da idade, a gente tem, inclusive, uma recomendação para vacinar todo mundo até 45 anos de idade.
Em algumas condições específicas, o SUS também garante. Por exemplo, pessoas que passaram dos 14 anos, mas que convivem com HIV, ou que são oncológicos, ou que têm um sistema imunológico debilitado por algum motivo, paciente que fez transplante de medula. Todos esses pacientes também têm acesso à vacina gratuitamente. O que muda é que passam a ser 3 doses para esse grupo. Fora desses grupos, também é possível buscar clínicas de vacinação e fazer a vacina também aí a custo próprio, né? Mas também é possível vacinar. Uma pessoa que já foi diagnosticado com HPV, ele, e aqui no caso não é público, mas ele pode tomar a vacina? Pode. E deve? Pode e deve, porque como eu disse, a vacina ela é quadrivalente, né? Ela atua em basicamente 4 subtipos. É como se fosse, como eu falei, raças de cachorro, né? Que são as mais agressivas. Então, se eventualmente você tem uma, você pode adquirir outras e sobrevir. Então, assim, a vacinação ela é indicada. Não é do nosso tema, mas o senhor, ao explicar aí, falou que pode ser tanto no homem quanto na mulher. No caso do homem, é a mesma vacina? É a mesma vacina. Traz as mesmas consequências? Pode dar... O HPV em homem ele causa muito mais uma lesão benigna, que são os chamados condilomas ou as verrugas, mas ele também tem uma relação com câncer de pênis. Mas a incidência é muito menor do que é nas mulheres, né, em relação ao câncer de colo de útero. E o homem, ele transmite isso para a mulher. Então, quando ele se vacina e ele se protege contra um determinado tipo de subtipo do vírus, ele também vai evitar transmitir esse vírus para outra mulher. Então, realmente, o câncer do homem relacionado ao HPV não é tão comum quanto o da mulher, mas ele é um fator de risco porque ele transmite o vírus também. O vírus é assintomático? Em 80% dos casos ele é assintomático, né? Em 20% dos casos o que ele causa é aquilo que chama de verruga genital. Verruga, condiloma, e elas podem aparecer na vulva, na vagina, na região perianal, mas a maioria dos casos ela vai ser assintomática. E isso também faz com que as pessoas não busquem um atendimento se ela não estiver sentindo nada, enquanto o vírus está ali fazendo o trabalho dele, né? Então a gente também não pode contar com sintoma para buscar auxílio médico nesses casos. Tem que fazer a rotina, tudo certinho, vacinar e fazer os exames de rotina. Que é aquele anual, né? Assim, ou existe algum grupo que é recomendado fazer em menos tempo? Na verdade, existem grupos que são até recomendados em fazer mais tempo, né? Determinado, por exemplo, o paciente vai no médico, ele pesquisa um tipo de HPV, não tem esses tipos mais agressivos, ela pode fazer um segmento com 2 anos, né? Não precisa ser obrigatoriamente com 1 ano. Mas cada caso ele tem que ser individualizado. Então, tem que ver com o médico para ele estabelecer qual é o tempo adequado para você fazer um exame e outro, né? O que não pode é muito tempo, isso não pode. E já desenvolvido o câncer, ele tem sintomas? Também, isso vale para todos os cânceres, né? Os cânceres, quando eles são sintomáticos, eles são avançados. Então, a gente também não pode buscar auxílio só se a gente estiver dependente de sintomas. Quando o câncer está ali, ele já é manifestado e a paciente começa a ter... Os principais sintomas são sangramento na relação, é um dos principais sintomas que tem antes de dor e antes de qualquer outra coisa. E aí isso pode confundir com período menstrual, com escape e não levar muito a sério. Mas a partir daí, sangramento contínuo, dor, corrimento fétido, aí a gente já está vendo em casos mais avançados. Então, a ideia de que a gente precisa ter sintoma a gente tem que tirar isso da cabeça sempre. Deixa eu colocar a nossa audiência aqui na roda, porque tem uma pergunta da Ana Clara que eu achei bastante interessante. Marcela, parabéns pela forma como o doutor está fazendo aí a explicação. E eu pergunto sobre os fatores de risco também, a questão de ter caso na família e outros fatores de risco. Por favor, coloca a minha pergunta no ar. Perfeito. O principal HPV. Tá? O principal fator de risco. A gente costuma dizer que o câncer do colo do útero é quase uma doença infecciosa. Porque a gente vai ter 2% dos casos que não tem relação com HPV. Então, tudo isso que a gente falou de proteção, de barreira, de vacinação, fundamental. Tem outro ponto muito importante, muito conhecido, que é o tabagismo, né? O tabagismo, ele, para o câncer de colo de útero, é um fator que aumenta em até 10 vezes a chance de um paciente com HPV desenvolver câncer. E alterações da imunidade. E aí tem várias coisas que podem interferir na imunidade. Mas dos dois mais importantes, HPV e tabagismo. E óbvio,
o que também pode ser um fator de risco? Múltiplos parceiros, atividades sexuais iniciadas de forma muito precoce, isso também conta, mas aí acaba sendo por conta do HPV, né? Mas é um fator de risco também. O senhor iniciou a entrevista trazendo números positivos, né, de queda. O cenário atual, não sei se o senhor já tem esse balanço do ano passado também, e falar um pouco, de forma geral, acredito que a gente vai atender muitas pessoas sobre tratamento, sobre cura, sobre a possibilidade também. Tem a Silvia que mandou mensagem, o tratamento acontece aqui na nossa capital, porque ainda tem muita gente que acredita que precisa sair, né, ir fora para encontrar um tratamento. Então, vamos conversar um pouco com essas pessoas, trazendo aí principalmente respostas e uma acolhida, não é, doutor? Eu vejo algumas pessoas inseguras aqui. Assim, hoje a gente tem os dados do INCA mostrando que a gente deve ter, de 2021 a 2025, por ano, cerca de 17 mil novos casos, né? Então, se a gente for pensar, é cumulativo. Desses 17, não desses 17, né? Mas da mesma forma que surgem 17 mil casos por ano, a gente tem 6 mil mortes por ano. Mortes essencialmente, óbvio, preveníveis, quando possível de ser prevenida. Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, maiores as chances de cura. Por exemplo, se eu pegar um paciente que tem um tumor extremamente inicial, às vezes só retirar um pedaço do colo do útero é o suficiente, já está tratado. Às vezes, só retirar o útero, como se fosse tirar o útero por uma miomatose, por exemplo, por um mioma, que é bastante comum, também já seria o suficiente. Então, você não vai precisar de químio, não vai precisar de rádio. Acontece que quanto mais a doença vai progredindo, tanto no local onde ela está, né, porque ele surge no colo do útero, surge pequenininho de uma forma que a gente nem vê, e de repente ele vai crescendo, 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 até atingir 2, 3, 4, 5 centímetros. Quanto mais ele cresce, localizado no colo do útero, a gente está falando de doenças curáveis, e aí vai mudando a estratégia de tratamento, porque eu passo a precisar associar ou cirurgia e radioterapia, ou cirurgia, radioterapia e quimioterapia, ou só radioterapia e só quimioterapia. Então, cada caso vai ser individualizado. E quanto mais a doença vai caminhando do local e indo para outros lugares, aí as chances de cura vão reduzindo. Então, doenças localizadas no colo do útero, com uma disseminação pequena, a gente tem altas chances de cura, misturando essas estratégias de tratar. Ou eu opero, eu faço rádio, eu faço quimio, eu faço os 3, eu faço os 2, aí a gente tem que individualizar caso a caso. Mas aí, se a gente tiver uma doença muito avançada, a gente passa a precisar fazer quimioterapia e as chances de cura vão se reduzindo. E aqui ela perguntou sobre casos na família. Quem tem algum caso tem que redobrar a atenção? Para câncer de colo de útero, o tipo mais comum que a gente tem, não. Porque ele está relacionado com HPV. Tá? Assim, existem alguns tumores do colo do útero que podem ter relação familiar, mas a maioria não é. Então, não é porque minha mãe teve que eu vou ter, ou não é porque minha mãe não teve que eu não vou ter. São coisas diferentes. Quem ganha HPV nesse caminho da vida, HPVs mais agressivos e que eles evoluírem, vai evoluir para câncer. Os dois pontos central a vacina e fugir do tabagismo. Vacina, fugir do tabagismo. E uma relação protegida. Sim. Vamos colocar esses 3 pontos como os mais importantes. E aí, o processo de tratamento? Foi falado aqui dessas perspectivas. O processo de tratamento, ele é tão complexo, tão dolorido quanto os outros? Como que é? Aqui a gente tem uma imagem muito estigmatizada da quimioterapia, por exemplo. Né? Na verdade, eu falo que assim, a gente vê o paciente com câncer normalmente, né? Óbvio, a gente tem uma grande quantidade de pacientes com doença oncológica em tratamento, mas infelizmente a notícia que a gente vê, ou o filme que a gente vai assistir de um paciente oncológico, é aquele paciente que está realmente careca, emagrecido, enfim, próximo da morte. Isso não é tão verdade assim, é óbvio, né? As doenças, infelizmente, quando elas avançam, a chance de morrer da doença é maior. Mas aquele paciente, salvo se é meu parente ou é um conhecido que venceu a doença, a gente acaba não tendo contato com ele, né? A gente tem o famoso que faleceu de câncer e aí apareceu, enfim. E isso gera essa ansiedade em relação ao diagnóstico. Mas a gente tem uma grande quantidade de pacientes que tratam a doença, que se curam, que ficam bem. E, assim, é um processo que depende do estágio da doença. Então, doenças mais avançadas, elas vão ter um tratamento que é mais demorado e que pode ser mais agressivo, quando mistura ainda a quimioterapia, a radioterapia.
mas tolerável. E eu falo para o paciente, se a sua doença é curável, vai ter uma data para começar, vai ter uma data para acabar. Nesse intervalo não vai ser fácil? Na maioria das vezes mas pode não ser. Mas ele tem data para acabar. Tá? Mais a palavra câncer pesa, né? Pesa. Assim, eu sou de uma geração que teve o momento da AIDS, né, que foi ali nos anos 80, que não sabia o que era uma sentença de morte, tá? Só que vem aquele negócio, vai ter vacina, isso passa, se cura, não sei o que tem, remédio, até chegar a questão do controle. O câncer, desde que eu comecei a assistir televisão, todas as programações que falam, que aparece alguma coisa do câncer, é sempre sinalizado pela morte. É tanto que eu penso que é a doença que psicologicamente mais abala qualquer família, qualquer pessoa, né? Eu mesmo sou um que não tenho medo de AIDS, mas de câncer eu tenho. Mas é justamente por conta dessa cultura, da gente não ver o paciente que está curado. A gente vê o paciente na televisão, na notícia, no filme, é um paciente que está sofrendo da doença. E a imagem da pré-morte, né? E a imagem da pré-morte. É uma coisa muito pesada. Isso, assim, a gente sabe, e às vezes a gente até cria uma ansiedade em pacientes que estão tratando do câncer quando a gente fala de morte, né? E a gente tem que falar com essas pessoas também. Mas a gente também não pode esquecer que no Brasil a principal causa de morte ainda não é o câncer, são doenças cardiovasculares, associadas à pressão alta, ao diabetes. E a gente não tem tanto medo de pressão alta e de diabetes como a gente tem de câncer. Só que são doenças que estão muito mais relacionadas com morte na população como um todo do que o próprio câncer. Então é uma questão do estigma. Toda vez que a gente dá uma notícia dessa para um paciente, a gente vê no olhar dele, mesmo que ele não desabe naquele momento, mas a gente vê no olhar dele aquele brilho sumindo por conta do medo da doença. Mas a gente também tem uma responsabilidade educativa de dizer que a doença tem tratamento, né? E a gente tem que buscar o tratamento. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Melhorou essa questão do tratamento do médico e do paciente? Nós tivemos um período meio pesado sobre isso. Vocês da medicina devem... Né? A gente veio do histórico do médico familiar, que era o antigo lá, né? Até do boticário, né? Carregava, tá? Que era uma pessoa muito próxima da família. Depois, quando entrou a área da especialização, né? Ficou muito mecânico. E muitas dessas notícias, elas quase matavam mais que a doença, né? E eu sei que houve um movimento em relação a isso, né? Você que é de uma geração mais nova, existe esse movimento da forma de dar alguma notícia, de lidar com as coisas. Humanização. A humanização da... Existe. O principal fator é a educação. É o paciente saber que existe a doença, que a doença pode me atingir, né? Às vezes a gente acha que isso vai acontecer com o outro, porque a gente sempre vê com o outro, não vê com a gente, mas eu estou sujeito a isso, todo mundo está. Então, aceitar a própria condição humana de estar suscetível a isso é um primeiro passo. O médico, realmente, ele se compartimentalizou, porque o conhecimento médico cresceu demais. Então, você fala que existe um médico que sabe tudo de medicina, ele não sabe, né? Então, existe a figura do médico generalista, que tem a função de estar próximo da comunidade como um todo, identificar dentro dessa comunidade determinadas doenças, muitas delas de tratamento mais simples. Esse médico generalista, um clínico, um médico de família e comunidade, né, que a gente fala o médico do posto, ele tem a capacidade, inclusive, de tratar muitas dessas doenças. Mas o câncer ainda é uma doença a base do tratamento dela depende do especialista. A gente tem essencialmente 3 especialistas para lidar com o câncer: o oncologista clínico, o oncologista cirurgião, que é o meu caso, e o oncologista radioterapeuta, né, que a gente chama de radioterapeuta. Todos eles têm conhecimento da doença e particularidades do tratamento. A gente tenta, dentro da nossa, do conhecimento técnico, transmitir ao paciente aquilo de uma forma mais humana e mais compreensível, porque também é o que eu falo, não adianta a gente ficar falando coisas técnicas e ficar parecendo, né, uma grande autoridade no assunto e o paciente que está lá na ponta não entender nada do que a gente está falando. Então, quando a gente busca essas campanhas de conscientização, a ideia é essencialmente educação. E para pontuar, nós estamos no mês de janeiro, e o tema escolhido, câncer de colo do útero, veio disso porque é um janeiro verde, em que o intuito desse mês é conscientizar sobre câncer de colo de útero aos moldes do que acontece com o
Novembro Azul e o Outubro Sim. Rosa, para o câncer de mama e o câncer de cólon. Tá? Câncer de mama e de próstata. Doutor, vamos fazer uma pausa estratégica para o repórter CBN. Daqui a pouco a gente continua com saúde e longevidade aqui no estúdio CBN Cuiabá. 15h36, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024, janeiro verde. E a gente coloca em pauta prevenção ao câncer de colo de útero, recebendo o Dr. William Camarcio aqui. Doutor, quero parabenizar publicamente, além de muito conhecimento, transmitindo de forma simples, e tem muita gente aqui agradecendo, participando, tem muita pergunta. Eu já vou, inclusive, nessa retomada de Faleiro, nesse segundo bloco, já começar com pergunta da nossa audiência. Primeira pergunta aqui. Tenho uma dúvida para o Dr. William. Minha filha tem 13 anos e está na hora de levá-la para a vacina contra o HPV. A quantidade de doses influencia, doutor, na proteção? A dose, ela é 2, né? Independente de qualquer outra coisa, com intervalo de 6 meses. O que, nas pessoas que têm um sistema imunológico funcionando ok. Aqueles que têm um sistema imunológico baixo por alguns motivos, aí são 3 doses. Uma, a segunda com 2 meses e a terceira com 6 meses. Mas para a população em geral, tá na faixa, vai ser só 2 e é o suficiente. A Rita de Cássia? Só para a gente não sair da vacina, existe algum caso de alguma patologia que não é recomendado vacinar? Eu não tenho conhecimento. É possível, porque todas as medicações têm algum grau de contraindicação. Sim. A gente teria que revisar isso. Mas eu não consigo lembrar de ter lido algum caso em que não haja essa recomendação. A Rita pergunta aqui com relação às vacinas também. O senhor falou público e particular, se tem alguma diferença ou alguma recomendação na qualidade. Ela coloca entre aspas das vacinas. A vacina pública, ela é de boa qualidade, né? Ela é testada para isso. Existem algumas diferenças realmente entre vacinas que podem ser disponibilizadas na rede privada, mas isso não deve influenciar a escolha. Tá? A vacina pública, ela é suficiente para proteção contra o HPV. A vacina contra o HPV, ela é contraindicada a pessoas com hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos recipientes da vacina e pessoas que já tiveram anafilaxia, que é uma alergia grave, após tomar a dose da vacina, e também para gestantes. Perfeito. Acho que esses são os casos mais importantes. Tem mais perguntas. Seu Jacques, presidente da MASSE, um querido, está aqui conosco. Marcela pergunta para o doutor sobre o câncer maligno e benigno nesses casos. Câncer é sempre maligno, tá? Câncer só fazendo um parênteses histórico, né? Se vocês virem o símbolo do signo de câncer no zodíaco, é um caranguejo. Uhum. E essa palavra câncer, ela vem do grego chamado carcinos, que quer dizer caranguejo. Isso porque os antigos, lá atrás, observaram que esses tumores, eles enraizavam as coisas ao redor como se fossem patas de caranguejo, realmente. E a partir daí veio o tema, câncer, né? Então, a gente usa câncer para os tumores ou para as neoplasias que têm a capacidade, como se fossem esses caranguejos, de invadir as estruturas ao redor e de dar metástase à distância. Então, neoplasia maligna é sinônimo de câncer. As neoplasias benignas, elas não têm essa capacidade de agir como um caranguejo. Então, elas podem crescer, mas elas não enfiam as garras nas estruturas ao redor, nem dão metástase à distância. Fiquei triste com o meu signo agora. Na hora que ele começou a explicar, eu pensei em você. Minha filha também. É uma questão simbológica só, né? Não que isso reflita qualquer coisa, mas esse termo, cárcinos... Quando pergunta qual que é o seu signo, eu falo caranguejo. Caranguejo. A palavra não é muito... O escorpião não é escorpião? Por que eu tenho que mudar o nome? É caranguejo. Não é? Doutor, e o que é a metástase? Metástase, eu falo para o paciente que é assim, o tumor ele começa em algum lugar, certo? Vamos supor, colo de útero. Ele vai começar no colo do útero. A metástase é o filhote do câncer do colo do útero em algum outro lugar. Esse câncer, como eu falei, né, esse tumor maligno que tem essa capacidade de invadir esses tecidos e invadir esses vasos, os vasos sanguíneos eles levam sangue, eles levam linfa, sempre num trajeto saindo do órgão onde ele está, em direção ao coração e circula o organismo todo. Se alguma dessas células desse tumor maligno, ali onde ele está, encontra um caminho, seja ele pelo sangue, seja ele pela linfa, ele sai e circula no organismo todo. E ele pode encontrar outro lugar e ali ele começar a crescer.
Então, por exemplo, eu posso ter um câncer no colo do útero que dá uma metástase para o pulmão, ou seja, foi uma célula que saiu lá daquele câncer do colo do útero, que pegou um caminho por aí, chegou no pulmão e ali ele fez um ninho e cresceu de novo. Doutor, historicamente, estou falando desse processo, quando falava que uma pessoa já estava com metástase, era uma sentença de morte. Uhum. Continua sendo? Não, de jeito É nenhum. por isso que eu perguntei, que a ideia que eu tinha de metástase é que esparramou por tudo, nada mais se É salva. o famoso câncer avançado, né? Sim. Eles têm até um outro termo mais leigo que não vai me vir à cabeça agora. Mas o tratamento ele evoluiu muito em relação a muitos tumores que mesmo metastáticos, eles são curáveis, né? Com estratégias que a gente fala de multidisciplinares, envolvendo radiocirurgia, quimioterapia, radioterapia. Hoje a gente tem um tipo especial de quimioterapia que a gente chama de imunoterapia, que não é a mesma coisa, mas é como se fosse, porque é um medicamento que é administrado, faz com que o sistema imunológico reconheça aquele tumor e a partir daí o próprio sistema imunológico do paciente destrua aquele tumor. Então, hoje é importante ter essa concepção que mesmo diagnosticado em fase avançada, estádio 4, a gente não está falando de uma sentença. O risco de morrer é maior? É maior. Isso a gente tem que ter essa compreensão da doença. Mas não é uma sentença. Tem uma pergunta muito boa aqui da Mariana. Doutor, qual a relação entre câncer de colo do útero e pílula anticoncepcional? Porque ela já leu que as pessoas que tomam a pílula têm essa chance elevada. É verdade, doutor? Alguns estudos, eles chegaram a fazer essa relação. Mas existe um viés, né, de que talvez quem tome a pílula desenvolva ali no colo do útero o que a gente chama de microambiente, um ambiente que possa ser mais propício para o surgimento desse tumor. Mas quando a gente se pegar qualquer site aí falando em fator de risco, dificilmente ele vai citar a pílula como um fator de risco, né? Porque as mulheres tomam em geral. Uhum. Então, assim, particularmente na prática, a gente não vê a pílula como um fator de risco significativo a ponto da gente falar, olha, precisa parar de tomar a pílula porque senão você vai desenvolver câncer de colo de útero. Nenhum desses métodos, doutor, como o DIU, por exemplo, nenhum tem relação. Relação de predispor? Isso. Estabelecido não. Tá? Talvez, assim, você vá pensar que a pessoa que tome a pílula, ela tome a pílula para evitar e abra mão do preservativo. E aí, consequentemente, você aumentaria a chance de contrair o HPV porque você abre mão do método de barreira. Mas eu acho que não vai pensar nisso. Não. A questão das pílulas tem uma evolução também na química muito grande, né? Das primeiras até agora. Elas são toleráveis, né? Sim. Assim, existem doses diferentes, aí acaba o ginecologista fazendo o ajuste de acordo com as necessidades de cada mulher. Cada mulher tem uma necessidade. A pílula foi inventada pelos americanos, né, na década de 60, foi a libertação da mulher. Quando o Dair José gravou a música Pare de Tomar a Pílula, só existia uma, né? Hoje eu não sei nem qual o número de variedades que existe. Não tenho muita ideia, isso aí tem bastante. Tem pílula combinada, enfim, tem muita coisa. Doutor, Janeiro Verde, prevenção, o senhor citou o Papa Nicolau e aqui algumas ouvintes deixaram perguntas de quando iniciar. O recomendado é que faça uma vez por ano, também no sistema público. Importante a gente reforçar, início de ano, as pessoas se organizando para fazer os seus exames, os seus cuidados. O importante, ou o ideal, é que toda mulher que tem uma vida sexual ativa, a partir do início da vida sexual ativa, ela passe a ter um acompanhamento em relação à realização desse exame. Né? Idealmente o primeiro vai ser feito já próximo da primeira relação e a partir daí esse tempo ele é individualizado, não dá pra gente dizer assim, tem que fazer todo ano. A ideia é mais ou menos essa, tem que fazer todo ano, né? Se a gente vai colocar na cabeça de todo mundo pelo menos uma vez por ano, mas para alguns casos específicos esse tempo ele pode ser espaçado, aí precisa do médico lá vendo o exame para ele dizer, olha, eu acho que a senhora precisa fazer esse exame daqui 6 meses porque eu vi uma alteração aqui que eu não gostei. Aí essa paciente vai fazer o exame mais precoce. Ou ele vai dizer, olha, seu exame está ok, você pode fazer daqui 2 anos só. Também é possível. Em linhas gerais, a partir da primeira relação, um exame ginecológico e um Papa Nicolau. O Cláudio perguntou aqui para mim, falou, você que é teólogo, explica aí por que o Papa inventou isso. Cláudio, Papa Nicolau é o nome do Jorge, que é grego, é um sobrenome. É um sobrenome. Não tem nada a ver com
Papa, não. Mas, não tem nada a ver com a igreja. Tanta pergunta você vê com essa, né? É que ele sabe que eu sou formado em teologia também, ele perguntou por que o Papa inventou isso. A gente foi um Papa Nicolau. Né, inclusive o nome é junto, não é separado. Tanta né? informação. É o sobrenome dele, Papa Nicolau. Eu vou te dizer, tanta informação e o Cláudio estava focado nessa pergunta aqui. É uma coisa que pode fazer confusão, né? Larga o Papa fora disso. Pois é, ele não perguntou pro doutor, ele perguntou para mim, você que é formado em teologia, explica por que o Papa chegou a isso. Como que enfiaram o Papa nessa situação? Cláudio, um abraço para você. Pois é, obrigado por ter sempre nos ouvindo aqui. Doutor, vou colocar uma última pergunta aqui, deixa eu abrir, porque o Cláudio me desconcentrou, eu preciso achar novamente. Aqui, é a Débora que pergunta, doutor, qual é o índice de reincidência também nesses casos, principalmente quando o senhor falou que não tem caso na família, mas a gente acaba ficando bastante preocupada, ela conta de uma familiar aqui, e por isso pergunta de reincidência. Reincidência no paciente que já teve? Isso, que já fez o tratamento. Isso depende do estágio inicial. Ou seja, tumores muito iniciais, a chance de cura beira 100%. Né? Tumores mais avançados, quando o paciente está curado e tratado, essa chance da doença voltar é maior do que aquele paciente em idade em diagnóstico mais inicial. Mas a grande ideia é que, mesmo tive o diagnóstico, tratei, resolvi, eu continuo tendo que fazer esses acompanhamentos, porque a doença pode voltar, ela tem essa capacidade. E isso está relacionado com o tempo. Né? A chance maior é nos primeiros 2 anos, mas a gente só considera um paciente curado a partir de 5. Então, eu tive um tumor, independente do estágio dele. A maioria deles a gente vai pensar assim: vou bater o martelo, dizer que estou curado com 5 anos, porque nesse período existe ainda uma chance da doença voltar. Mesmo os casos daquele que a pessoa tirou o útero? Mesmo nesses casos. Infelizmente, em alguns casos, a doença pode voltar na vagina. Como o vírus é o mesmo que causa, por exemplo, câncer de vulva ou câncer da região perineal, eu também posso ter cânceres associados. Eu posso ter cânceres associados ao vírus e que podem acontecer, não é que é o mesmo câncer que apareceu em outro lugar. É um novo câncer relacionado ao mesmo vírus. Então, isso também pode acontecer. Doutor, explica pra gente sobre as fases do câncer. Agora há pouco o senhor falou em câncer estágio 4, ele pode ter cura. Quais são esses estágios? São 4 estágios, essencialmente, né? Que vai do 1 ao 4. O estadio 1 e o 2 são os tumores confinados no colo do útero. Aí depende do tamanho ou se ele invade algumas estruturas ao redor, como, por exemplo, o próprio corpo do útero ou a vagina que está abaixo. 3 é quando ele começa a sair do colo do útero para os lados, né, infiltrar alguns tecidos que sustentam o colo do útero na pelve, a parede, ou quando ele acomete alguns linfonodos. Linfonodos são gânglios, que eu falo que é a estrada por onde esse câncer pode passar, e o linfonodo é o pedágio, né, até ele chegar em algum outro lugar. Então aquele pedágio fica segurando ele para trás, mas ele pode passar isso também. E aí o estadio 4 é quando a gente já tem metástase em outros órgãos, como por exemplo o fígado, como por exemplo o pulmão. Então, conforme a doença vai crescendo no local e ela vai saindo, aí o estadio vai aumentando. Ele tem a ver também com o tempo do câncer? Tem a ver com o tempo. Câncer, ele é essencialmente relacionado ao tempo, porque toda doença, vamos supor, eu tenho um tumor de 10 centímetros, um dia ele teve 1 milímetro. Sempre. Nenhum tumor ele surge com 10 centímetros. E esse crescimento dele de 1 milímetro até 10 centímetros é proporcional ao tempo. Quanto mais tempo passa, mais essas células vão se dividindo e mais ela vai crescendo consequentemente. Agora, esse tempo é variável, né? Porque alguns tumores vão crescer mais devagar, alguns tumores vão crescer mais rápido e a gente não tem um exame que vai dizer para a gente qual é a velocidade desse crescimento. Então, assim, eu tenho um diagnóstico de câncer, eu tenho que ter na concepção que tempo é importante. Independente desse tempo, ele é importante. A metástase, o senhor explicou a primeira vez, falou do pulmão, depois do fígado, ela normalmente vai para órgãos vitais, comumente ou obrigatoriamente? Não, os tumores, a gente não sabe bem porquê, eles têm predileção por alguns determinados órgãos, né? Por exemplo, o colo de útero, ele gosta muito de se disseminar para esses linfonodos e para dentro da cavidade abdominal. Né? Ele, em casos muito avançados, vai aparecer ali em pulmão ou vai aparecer em fígado.
Alguns outros tumores, por exemplo, mama gosta muito de osso. A gente não tem muito porquê disso. Isso é sinalização entre as células, né? Próstata gosta muito de osso. Sim. Pulmão gosta muito de cérebro, de osso, de adrenal. Então, eles têm essa particularidade. Mas, invariavelmente, eles podem atingir esses órgãos vitais, como o fígado, como o pulmão, né? 15 horas e 51 minutos, você segue acompanhando Saúde e Longevidade aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá, hoje recebendo o Dr. William Camarço. Doutor, e as perguntas seguem bombando aqui no nosso WhatsApp, muitas dúvidas. Eu gostei que a Patrícia disse assim: Marcela, já que o Cláudio perguntou do Papa Nicolau, eu posso perguntar por que Janeiro Verde também, e está tudo certo. Perfeito. Isso é importante. A ideia de você pegar meses e associá-los a uma cor e a um tema específico de saúde é fundamentalmente informação e educação, né? Então a ideia, ela começou com o Outubro Rosa, né? Então é muito comum, qualquer lugar você vai ver, chegou outubro na televisão, eu estava falando no ônibus, você vê assim na frente alguma menção a fachadas dos prédios públicos das igrejas. Fachadas, igreja, Cristo Redentor, enfim. Então, assim, lá começou com essa história de que Outubro Rosa é relacionado à mulher e Novembro Azul relacionado ao homem, porque vai ser relacionado ao câncer de próstata. E aí depois foram se escolhendo cores mais aleatórias, eu vou dizer assim, porque a gente tem um mês roxo dedicado ao câncer de cólon, e aí a gente tem o Janeiro Verde dedicado ao câncer de colo de útero, mas a gente também tem o Janeiro Branco, que está agora também em curso dedicado à saúde mental. Então, assim, eu não consigo te dizer o porquê da escolha das cores, exceto o rosa homem, rosa mulher, azul homem. E aí eu acho que isso foi no mesmo modelo, e funciona bem, né? Porque aqui a gente está num programa de rádio discutindo um tipo de câncer muito comum relacionado ao mês. Então, eu acho que essa que é a ideia, educação e informação. Tem uma pergunta aqui também da Bárbara. Ela diz: Marcelo, o doutor falou aí de tabagismo, mas a gente ouve falar muito sobre o açúcar, que é um vilão, a bebida alcoólica. Gostaria que ele falasse também se tem relação e se também esses cuidados devem ser redobrados. A partir dos 25, ela ainda fez questão de colocar em caixa alta aqui. Quando a gente fala de câncer de colo do útero, a gente vai pensar HPV, tabagismo e imunodeficiências, enfim, múltiplos parceiros. Mas o câncer como um todo, ele tem relação com hábitos de vida, né? Então, por exemplo, câncer de pele tem uma relação importante com o sol. Mas alimentação, controle de peso, exposição solar regrada, não fumar e consumo moderado de álcool, isso leva à saúde para todos os tipos de câncer. Vamos colocar assim, para todos os tipos de câncer. Porque tudo isso tem uma relação importante com a imunidade. O paciente obeso tem uma imunidade diferente. O paciente que não descansa, que não dorme, tem uma imunidade comprometida também. Então, na verdade, todas essas coisas de saúde, né? Alimentação, atividade física, exposição solar controlada, não fumar, não beber e descansar, dormir, tudo isso ajuda com o seu sistema imunológico funcionando. E um sistema imunológico funcionando, ele trabalha melhor contra o surgimento desses cânceres. Como um todo. Falou do açúcar, um vilão. O senhor vê o açúcar como um vilão? A gente não tem trabalho que mostrou o açúcar como um vilão quando dentro de quantidades adequadas. O problema é o excesso, né? E para a gente se exceder no açúcar não custa muito. Então, a partir do momento que a gente começa a se exceder, a gente, na verdade, vai ter ganho de peso, vai ter alterações metabólicas que vão, no final das contas, levar a uma desregulação imunológica. Excesso até de amor é problema. Minha mãe diz isso, tudo em excesso, demais faz mal. Tem gente até que diz que água em excesso faz mal. E água em excesso faz mal mesmo. Tipo assim, em relação à pergunta do nosso ouvinte, eu sabia algumas informações, mas não estava completa. Se o Google estiver correto, nem sempre ele está. A primeira vacina que surgiu foi contra a varíola, né, ainda no século XVIII. E na Inglaterra foi feita uma campanha com o mês e a varíola para conscientizar as pessoas a tomar vacina, que as pessoas não queriam tomar vacina, que diz que vacina matava. Estou falando do século XVIII. Tá falando de hoje? A gente teve uma revolta, né? Revolta da vacina no Brasil. Foi em 1902. Né? O Oswaldo Cruz, né, teve que sair do Rio de Janeiro porque as pessoas queriam matar. Foram à frente da casa dele, jogava pedra, tá. Sempre existiu essa questão da relação da vacina, que as pessoas...
anticiência. Sempre existiu no mundo. Doutor, lá no primeiro bloco eu perguntei se poderia passar o vírus do HPV durante o parto. O senhor falou que pode. Uma gestante, ela detecta que ela tem o HPV. Como é o procedimento? Ela pode ter um parto normal? Ou caso tenha tido esse parto, como que é feito o acompanhamento dessa criança? Então, assim, de rigor, quando você faz o principal exame, que é o Papa Nicolau, você não está diagnosticando o HPV, você está diagnosticando a lesão do HPV. Então, acaba que a gente não faz de rotina pesquisa de HPV para todas as gestantes ou para todas as mulheres. Então, você fez lá o seu Papa Nicolau. O seu Papa Nicolau tem alterações inflamatórias, alguma outra coisa que não está relacionada com alterações do HPV. A gente não está dizendo que não tem HPV e essa mulher vai ter parto normal da mesma forma, né? A não ser que tenha lesões clinicamente evidentes, como por exemplo o condiloma, as verrugas. Fora dessas situações, não me vem à cabeça nenhuma contraindicação ao parto normal por justamente não se fazer a pesquisa desse vírus para todo mundo. Perfeito. Doutor William, 15 horas e 57 minutos, a gente caminha para o fim do programa. Eu quero agradecer, quero levar o carinho aqui dessa audiência, muita gente elogiando, inclusive a bancada por colocar a saúde em pauta semanalmente aqui. Se faltou alguma informação, doutor, fique à vontade também para suas considerações finais. Portas abertas e microfone vermelho sempre à disposição para a gente colocar mais e mais esse assunto na mesa. Perfeito. Eu acho que o que eu espero, eu estou recebendo algumas mensagens aqui também de gente dizendo que também tenho aqui a minha visão para eu me guiar da forma de falar. Espero que isso para todo mundo tenha funcionado dessa forma. O que a gente quer é levar informação, e óbvio, informação de qualidade, informação de ciência, aquilo que está bem estabelecido, afastar mitos e trazer verdades para a mesa. Eu tenho essa função ainda de professor e trabalho com a formação de novos médicos, então a gente tenta transmitir isso para os nossos alunos também. Eu acho que se a gente pegar aqui e sintetizar toda essa informação numa campanha ou no entendimento da necessidade de se prevenir contra o HPV, tendo relações protegidas, se vacinando de forma adequada e fazendo os exames regularmente, a chance de você ter um tumor que vai levar a complicações maiores, a tratamentos mais complexos, inclusive a óbito, é menor. Então eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar e é aquilo que a gente está à disposição para fazer quantas informações forem necessárias. E ficou bem claro, dinâmico, e as pessoas, esse é o melhor termômetro, viu, doutor? E outra coisa, o senhor já está convidado, o dia que o Faleiro for Nascidos no Hospital Geral, o senhor volta aqui que eu vou montar esse time. Pois é. Ninguém vai me aguentar. Você que nasceu no Hospital Geral, manda mensagem aqui, 99803-5580, porque eu vou começar a fazer uma lista. Washington, você nasceu lá, Washington? Ah, então tá bom. Washington Barra do Garças, né, Washington? Tesouro, não é? Não, no Tesouro. O Washington nasceu no Porto do Baé. Tá bom. Porto do Baé, onde ele nasceu. Vambora falar nisso? Só para lembrar que a gente... Falando Porto. Olha,